Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Zelda Studios, um canal focado em curta-metragem independente que ainda não produziu nenhum. Estamos aqui hoje para falar de Resident Evil 3 Remake, que saiu agora em 2020. Relaxa que não vai ter piadinha sobre coronavírus e o T-Vírus, não farei isso nesse vídeo. Já fiz algumas lives, mas não é o caso agora, porque estamos aqui para falar um pouco do suporte que o jogo tem recebido da própria Capcom durante todo esse tempo que o jogo tem sido lançado, que não completou nem um ano ainda, mas já foi um tempo razoável desde o lançamento dele em abril. Começando aqui para você entender a relação que eu tenho com o Resident Evil 3 original, que é uma relação muito boa. Eu gosto muito do Resident Evil 3 original. No caso, não é o meu favorito, não consideraria o melhor dos Resident Evil clássicos, digamos assim, que vai o 1, o 2, o 3, o Code Verônica, um remake e o 0, apesar de não ser muito fã do Resident Evil 0 no caso. O melhor desses Resident Evil, no caso, é o Resident Evil 1 Remake. O melhor da franquia disparado também é o Resident Evil 1 Remake. Agora, o que vem depois, acho que vai muito a gosto, mas pelo menos o melhor da franquia, acho que é indiscutivelmente o Resident Evil 1 Remake. Mas voltando aqui, no caso, ao Resident Evil 3, o Resident Evil 3 original, ele já era um jogo muito bom, considerei muito bom na época quando eu joguei, porque, curiosamente, eu consegui a proeza de jogar em ordem, mesmo tendo Play 1 mil anos depois do lançamento dos jogos originais. Até porque, né, com a minha idade atual, eu não acompanhei todos numa época que eu consegui entender o inglês para jogar suficientemente, para conseguir entender toda a história. Vou sair um pouco da minha vida pessoal, voltando agora para o Resident Evil 3 Remake e para o Resident Evil 3 original. O caso que eu tenho com o Resident Evil 3 original é um bom jogo, é um ótimo jogo, excelente, divertidíssimo, com fator replay ótimo, conteúdo bônus bacana, muito foda na verdade, né, o conteúdo bônus Resident Evil 3 que marcou a franquia por gerações depois ainda. Porém, ele nunca foi meu preferido. Eu sempre vi ele como um dos mais fracos dos originais. No caso, a história não chegava como Resident Evil 1, Resident Evil 2, Resident Evil Code Verônica. E ele se prendia mais, no caso, pela questão do Nemesis. É um jogo que segura muito por causa disso. A narrativa dele em torno do Nemesis, da fuga de Raccoon City, é ótima, é perfeita, é maravilhosa. Mas ele ainda assim é um dos jogos mais fracos entre os originais. Talvez o mais fraco, se for comparar entre os que eu citei agora. E eu fico em dúvida ainda se seria mais fraco, porque eu não curto muito Resident Evil 0, na verdade. Mas enfim, voltando para Resident Evil Remake agora. Isso me fez, no caso, jogar Resident Evil 3 Remake um pouco mais tranquilo, não com muito hype. Então eu já consegui ter uma experiência legal com o jogo. Conheço todos os defeitos do jogo. O jogo tem muitos defeitos, tem muita coisa ruim, muita coisa que podia mudar. Tem alguns acertos, que é onde eu sempre bato a perna, falo, converso com as pessoas sobre os acertos e os defeitos do jogo. Não coloco só os defeitos, no caso, à tona. Tem que falar sobre os acertos e sobre os defeitos. Eu acho que é justo você fazer uma análise assim, até porque cada obra é uma obra diferente, feita com algum ponto de vista do diretor, do roteirista, etc. Então acho sempre importante ressaltar isso. Cabeleireira Leila. Agora, com todos os defeitos que Resident Evil 3 Remake tem, com todas as polêmicas que ele tem, com várias coisas que tiraram, que faz muita falta, assim como tem várias coisas também tiraram que não faz falta no jogo, no caso. A Capcom, quando você lança um jogo, hoje em dia, não só a Capcom, qualquer outra empresa que lança algum jogo hoje em dia, a vantagem de você ter a internet, o console conectado sempre, é você poder dar suporte com o jogo. A amostra disso é Resident Evil 2 Remake, que saiu em 2019, e no caso, o suporte de Resident Evil 2 Remake foi absurdo, tanto em conteúdo pago como em conteúdo gratuito também. Assim como o suporte em Resident Evil 7 foi bom, porém teve muito mais conteúdo pago que Resident Evil 2. Então eu coloco o suporte de Resident Evil 2 Remake melhor que o suporte de Resident Evil 7. Porém, a minha opinião pessoal sobre qual que é o melhor, eu vou deixar para outro vídeo, porque já são outras questões, eu não estou comparando os jogos aqui. Eu estou falando do suporte do Resident Evil 3 Remake. Então, com todas essas controvérsias já envolvendo o Resident Evil 3 Remake, no caso, a Capcom ficou de dar um suporte legal para o jogo, pelo menos, depois de tudo que o jogo foi perdido, depois de tudo que o jogo teve de defeito, reclamações. Era de se esperar, pelo menos, alguma DLC para colocar o jogo na linha novamente, para fazer o jogo ter uma vida longa, uma vida útil melhor, uma DLC com modo extra, ou modos extras gratuitos menores, como os do Resident Evil 2 Remake e etc. Mas não colocaram nada. E as DLCs que eles estão lançando estão sendo decepcionantes, pois eles estão fazendo DLCs e conteúdos para Resident Evil Resistance. Na verdade, seria o modo multiplayer do Resident Evil 3
Remake. Na altura do campeonato, a gente já sabe que, na verdade, isso daí é balela, que Resident Evil Resistance é um jogo totalmente à parte, que inclusive o plano original, ao meu ver, era vender separadamente, mas juntaram os dois ali para dar um up, uma alavancada nas vendas. E agora eu vejo claramente que, na verdade, eles fizeram Resident Evil Resistance dando de bônus Resident Evil 3, não ao contrário. Porque o suporte foi decepcionante, não tem nenhuma DLC de modo extra, de história. Não digo DLCs que modifiquem a história principal, porque isso é difícil de fazer. É difícil você pegar, lançar uma campanha e falar, não, agora a gente vai modificar tudo e o que tinha antes não vai existir mais. É difícil fazer isso. E não é legal também. E já tirou do jogo a Torre do Relógio, que é uma coisa que eu senti falta. Já tirou, no caso, a Duna Delegacia, que é uma coisa que eu gosto também. E tirou outras coisas que eu não curto muito, outras coisas que eu curto bastante também. Mas agora já foi. Não adianta voltar atrás. Perdeu. O resto seria a gente aceitar o jogo que a gente tem e continuar jogando até o suporte continuar. Porém, o suporte com DLCs, atualizações gratuitas, tá tudo muito ruim com Resident Evil 3 Remake, cara. Eu já defendi Resident Evil 3, já defendo vários pontos do jogo que são bons, defendo os pontos bons, que é o ponto que o pessoal não fala, defendo coisas que o pessoal reclama que tem no jogo que já tinha na franquia de anos atrás, e coloco os pontos verdadeiros, que são os pontos ruins verdadeiros, os pontos ruins verdadeiros à tona, que acho que é o que o pessoal tá faltando. O pessoal tá criticando muito por criticar sem ver o que realmente é ruim e o que realmente é bom dentro do jogo, na verdade. Hoje eu vejo que tem muito mais erros do que acerto. Eu estava um pouco no hype e tudo mais, você fica naquela coisa, pô, não vou xingar de primeira mão. Vou dar umas rejogadas para fazer uma análise melhor, discutir com o pessoal na internet, falar, ó, isso é certo, isso é errado. Então, depois também, já admito que depois de muitas tentar conversar com as pessoas na fanbase de Resident Evil, não dá muito certo. É uma experiência que eu não recomendo pra ninguém. Então, voltando aqui, no caso, cara, tá sendo decepcionante esse suporte da Capcom com o jogo. E agora que já tá anunciado o Resident Evil 8, que inclusive o Zelda Studios, nosso canal aqui, o estúdio de curta-metragem independente que não fez nenhum ainda, foi o primeiro canal a destrinchar o trailer de Resident Evil 8 por completo. Inclusive, vi muito canal aí roubando muita coisa que eu botei no meu destrinchamento de trailer, porém, como nós somos um canal pequeno, não temos muito o que reclamar por aqui. É realmente triste ver esse descaso da Capcom, porque você espera anos e anos e anos para sair um remake de um jogo que você gosta. Talvez, como no seu caso, como o meu, não seja o seu favorito, porque eu não comecei pelo Resident Evil 3, então não tinha um puta carinho pelo jogo, então já tinha jogado os outros. E Resident Evil 3 não adicionou tanta coisa assim a história de Raccoon City, da Umbrella, sendo que os outros adicionaram muito mais coisas, são muito mais ricos nesses detalhes. Resident Evil 3 é um jogo maravilhoso, o Shinji Mikami novamente fez um ótimo trabalho na franquia, e isso sempre que eu joguei o original, por causa disso, então, eu já cheguei no remake querendo um ótimo jogo, porém com um hype baixo. Então talvez isso tenha sido um dos fatores que me colocou a ver os pontos positivos e os negativos do jogo, ao invés do pessoal que tava com um puta hype alto do cacete, e só viu os pontos negativos. E agora todo esse suporte que o Resident Evil 3 Remake necessitava está indo para Resident Evil Resistance, o que é uma tristeza. Para nós fãs antigos da franquia, que sempre acompanharam a franquia, que fizeram questão de pegar o jogo no pré-lançamento, tanto para quem conseguiu pegar as skins, tanto quem comprou o jogo sem skins especiais. Cara, é decepcionante ver que não tem apoio nenhum, no caso não tem DLC nenhuma, não tem nem DLC paga assim com o modo mercenários, não tem. Infelizmente a Capcom pisou muito na bola com esse remake. Eu ainda me divirto com o jogo, jogo, vejo novamente os pontos negativos do jogo, que por exemplo, se quiserem eu faço uma análise aqui através da Resident Evil 3, e da franquia como um todo, eu posso fazer de jogo a jogo sem problema nenhum, assim como outras franquias que eu amo. Mas só para citar um exemplo, por exemplo, o jogo acertou completamente scriptado, Nemesis scriptado, os caras perderam uma puta oportunidade de fazer o maior perseguidor da história dos videogames. O Nemesis no antigo, ele é scriptado sim, ele é scriptado com os itens que você pega, com os locais, tudo, porém, a tecnologia era diferente. Hoje em dia, você tem a possibilidade de fazer um Mr. X daquele jeito no Resident Evil 2, por mais que ele seja scriptado em várias partes, ele é uma máquina de perseguição que te dá medo, que te coloca numa atmosfera completamente diferente do que o Nemesis te coloca no Resident Evil 3 Remake. Então esse foi um dos pontos graves do jogo que eu sempre critiquei, além de outros pontos ali, também posso citar os pontos positivos do jogo, como por exemplo o relacionamento do Carlos e da Jill agora melhorou muito a narrativa entre eles dois, comparado também com o arco da cura, que eles têm a cura que o Carlos fabricou para Jill, o T-Vírus, a Jill foi atrás, é um arcos que ficaram melhores do que no original, por exemplo.
Mas como eu falei, não vamos fazer uma análise de Resident Evil 3 aqui hoje. É mais pra falar mesmo dessa questão e agora a DLC que vai vir pro Resident Evil 3. Resident Evil 3 não, Resident Evil Resistance. Vai ser uma DLC de roupa. Tá tendo... Cara, se você vai ter mapas remixados até onde eu consegui ver. Mas como eu falei antes, o jogo acaba tendo mais deslizes do que acertos, mais defeitos, coisas piores do que coisas melhores. Ele acaba vacilando aí como um Resident Evil, como um Resident Evil 3 Remake, principalmente. Infelizmente, né? Mas então chegamos ao veredito que o quê? Que a Capcom não vai dar o suporte que o jogo precisa. O jogo, por ter bastante coisa ruim, bastante coisa faltando, digo, até não sei se pode dizer faltando, porque ele é um... Porque por mais que seja... Ele é um remake, ele pode tirar e colocar coisas, mas por ser algo que não agradou as pessoas tanto, por ser algo que precisava de um suporte, porque não foi muito bem recebido, tem mais coisa ruim do que coisa boa dentro do jogo. Então, um jogo assim, hoje em dia você pode dar um suporte, você tem que dar um suporte para melhorar o jogo. Você tem... Cara, você tem um console conectado na internet 24 horas por dia, cara. Você tem a obrigação de manter o seu jogo vivo desse jeito. Olha aí, Doom Eternal, Death Stranding, aí jogos até hoje, cara. Doom Eternal, que lançou mais ou menos na mesma época que Resident Evil 3, tem conteúdo até hoje, suporte inclusive da Amazon Prime, da Twitch Prime, cara. E o Resident Evil 3 não tem nada, é decepcionante. Fico muito triste com o caso do Resident Evil 3 aqui, fico muito triste mesmo como fã da franquia. E, cara, nem sei o que falar. Eu falo que o jogo, ele mais errou do que acertou, não teve o suporte necessário e tá indo tudo pro Resistance, cara. Tá indo tudo que Resident Evil 3 precisava pra manter ele, pelo menos, num auge de falar. É ainda um jogo jogável, é ainda um jogo bom pra você se divertir. Tá indo pro beleléu. Tá indo pro saco. Nem que fosse pra lançar uma skin de 50 centavos. 50 centavos nada hoje em dia, 50 centavos. Mas uma skin de 5 reais só pra botar o Nemesis clássico ali, pra quem não curtiu muito visual novo. Pra ver que estão recebendo o feedback dos fãs, porque senão aquelas pesquisas que a gente fez sobre Resident Evil 3, que eu inclusive votei, pô, é um jogo que vale a pena jogar, mas tem coisa que dá pra melhorar, no caso. E essas pesquisas que a Capcom fez, então, não serviram pra nada, porque não tá vindo nada pra gente do Resident Evil 3 e tá indo tudo pro Resistance novamente. Então, o veredito de hoje é Resident Evil 3 Remake tem mais erros do que acerto. É um jogo que dá pra você jogar e se divertir tudo. Não é de todo ruim o jogo, né? Uma merda andante, como o pessoal gosta de falar na internet, tudo que é ruim é merda. Não é uma merda tão grande, é um jogo decepcionante por ser um Resident Evil. Esse é o ponto. Ele é um jogo decepcionante por ser um Resident Evil e ainda mais um Resident Evil 3 Remake. Não é um Resident Evil 4 Remake, não é um Resident Evil 5 Remake, que são jogos mais atuais da franquia. É um jogo que precisava de um remake para colocar ele numa nova geração de consoles que tem mais poder técnico, tem mais tecnologia, etc. Para você fazer um negócio grandioso como foi Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 7 e a franquia se revitalizando. Infelizmente teve esse deslize. Esperamos que não aconteçam com futuros jogos da franquia ou com futuros remakes da franquia. Ou seja, é um jogo que tem mais erros do que acertos e não vai ter suporte para corrigir ou melhorar ou manter o pessoal jogando de uma forma mais intensa. Infelizmente vai tudo pro Resident Evil Resistance, um erro grave da Capcom com os fãs mais antigos da franquia. No caso, eu e alguns poucos por aí que jogaram os clássicos. Ou bastante pessoas, não sei, a fanbase de Resident Evil, na verdade, ela é bem diversa hoje em dia. Não dá pra você falar que isso é Resident Evil e aquilo não é Resident Evil. Porque, bom, muitos fãs, muitos jogos de estilos diferentes, e não dá pra você sair ditando regra por aí, mas infelizmente, cara, não tem como salvar Resident Evil 3 Remake agora. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo, espero que esteja trazendo notícias boas, até novas gameplays aí, de Doom, Fórmula 1, ou qualquer outro jogo que vocês querem que eu jogue aí. Eu jogo, que geralmente eu gosto de fazer vídeos das coisas que eu gosto, para interagir com o pessoal bacana, mas também podemos fazer algo mais popular, não tem problema nenhum. Então, até a próxima, pessoal, e hasta la vista, baby.